na liderança aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, aonde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimento de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Glória a Deus, vamos orar pela palavra, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse momento, nós queremos aprender mais, ó Pai. Nós já fomos tocados, revestidos pelo prazer de te adorar. Que privilégio, ó Pai, estarmos aqui na igreja essa manhã, louvar o teu santo nome. O Senhor habita no meio dos louvores, é isso que a palavra fala. Então o Senhor já está no nosso meio, e por isso estamos alegres. Agora queremos aprender mais da tua palavra, ó Pai. Então ajuda-nos a entender, ajuda-nos a nos alimentar e livra-nos de todo o mal e toda a distração nesse momento, todo o anseio, toda a preocupação ruim está lançada fora e repreendida em nome de Jesus. Amém? Tome o seu lugar. Então, irmãos, aqui é a carta de Paulo aos Coríntios, os crentes que estavam na cidade de Corinto, e esse é um dos trechos que Paulo, ou a Bíblia, no geral, vai comparar a igreja como um corpo, vai fazer essa analogia da igreja como um corpo. Por isso o tema hoje é Somos Corpo. Então, essa manhã nós vamos declarar aqui, nós vamos entender por que nós somos corpos, somos um corpo, por que somos muitos membros, mas pertencente a um só corpo. E isso vai nos ajudar a nos tornar mais igreja, e isso vai nos ajudar a entender o que somos realmente e por que estamos aqui. A gente vai continuar entendendo. Até o último culto do mês, na quarta-feira, nós teremos a plena consciência de que somos igreja, de que somos corpo e de que ser igreja é essencial, amém? Então fala para o irmão que está do seu lado já de começo, irmão, eu e você somos corpo. Amém? Então você já está declarando para o seu irmão do seu lado aí, mesmo que seja o seu cônjuge. É bom você sempre olhar para quem você não conversa, irmão, porque aí gera conexão. Se é seu marido, sua mulher, vai que você está brigado, aí fica complicado, né? Estou brincando, mas já vai ter reconciliação aqui, em nome de Jesus. Já reconcilia no culto. Corinto, irmão, era uma cidade onde ela era muito comercial, a cultura era muito diversa, existia vários tipos de divindade, cultuavam-se várias coisas, moralmente ela era instável, tinha muita imoralidade. Paulo trata no começo da carta, em toda a carta, muita imoralidade, e muita competição. Pega esse ponto aqui, muita competição. Aí eu te pergunto, não é a mesma coisa que acontece hoje na nossa sociedade? Estamos livres disso? Estamos vivendo outro momento?
Já estamos na novos céus e nova terra, onde não tem competição, onde não tem imoralidade, onde não tem politeísmo, né, que é adorar muitas coisas. Hoje em dia a pessoa fala que acredita na Bíblia, mas não acredita em tudo que Jesus fala, porque vai em outra divindade ali, busca paz espiritual numa outra religião e tudo mais, e acha que está tudo bem. A gente está vivendo a mesma coisa, por isso que a Bíblia ela é atual, irmão, por isso que ela é mais novidade do que a notícia que vai sair amanhã. O que vai sair amanhã, a Bíblia já diz que acontecia naquela época. Então não é diferente. E aquilo estava refletindo dentro da igreja. Competição, imoralidade, briga. As pessoas começaram a achar, por isso que Paulo organiza aqui, porque quem tinha dom para isso se achava melhor do que quem pregava se achava melhor do que quem servia. Então Paulo ele vai fazer essa analogia aqui do corpo para entenderem e entendermos hoje que nós somos todos essenciais, todos necessários. Diga comigo, eu sou necessário no corpo de Cristo. Amém, irmão? Se ninguém te falou isso, essa manhã eu te falo, você é necessário no corpo de Cristo. Você não é inútil, irmão. Não é, minha irmã, você não é inútil. Você não faz pouco aqui. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Viu, jovem? Você faz muito. Você estar aqui é muito importante. Amém? Então, Paulo não escreve só para organizar os dons ali. Porque, irmão, aqui, por exemplo, aqui todo mundo tem um talento. Todo mundo tem dom. Deixa eu falar um negócio pra você. Quem é crente, quem é chamado por Jesus, ele já chama para te dar o dom. Ele já chama para te dar talento. Ele já chama para usar que desde o começo da sua vida, ele já estava lapidando, da onde você veio, mas eu acabei de me converter, mas eu nem venho direito na igreja. Você tem um dom e Deus quer usar. Você tem talento e Deus quer te usar através desse talento, irmão. Só que não adianta a gente ter um monte de dom, um monte de talento aqui dentro, se o objetivo for competir, se o objetivo for individual. Vamos dar um exemplo aqui da vida social, futebol, por exemplo. Cadê os homens que gostam de futebol? Vocês lembram o time do PSG há uns anos atrás? Tinha quem? Neymar, Mbappé, qual que é o outro? Messi. Tinha Sérgio Ramos na zaga. Esses caras ganharam uma Champions? Cadê os homens? Responde. Não ganharam. Por quê? Estava cheio de craque, muito talento naquele time, mas cada um jogava por si. Era um bando de egoísta e não ganharam, ganhavam um campeonatinho francês lá, 3 anos, mas o maior objetivo que tinha, não alcançaram. O mesmo é na igreja, irmão. Nosso objetivo aqui é a gente se abençoar, é a gente edificar, é a gente fazer crescer, é a gente alcançar os que estão lá fora ainda, irmão. O nosso objetivo aqui não é eu crescer como pastor, você crescer como líder, você crescer como diácono e ser um grande destaque. Não, nós estamos juntos aqui para todos cooperarem para o corpo de Cristo. Então não é você que escolheu ser o que você é dentro do corpo, não é Deus, não sou eu que escolhi estar como pastor agora aqui. Quem nos coloca é o Espírito Santo, eu quero te ajudar a entender isso. Nos versos antes aqui, 1 Coríntios 12, 7. Diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em outra versão, diz assim, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para benefício comum. Então, irmão, para você valorizar mais, para você entender o seu real valor aqui dentro, como membro do corpo de Cristo, essa manhã estou aqui para te dizer que não é eu que escolho você fazer o que você faz aqui. Quem te concede é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te concedeu isso. Então dá valor. Então não se sinta menos ou mais importante. Sinta-se privilegiado de estar no corpo de Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado aí, quem te deu foi o Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Pedro 4,10 vai dizer assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus.
Então aqui, a palavra de Deus também está nos responsabilizando. Então, irmão, não é você que escolheu, então não é você que criou esse dom e talento que você tem, é Deus, através do Espírito Santo, que concede, o Espírito concede para você o que você vai fazer, o que você tem que fazer, uma função, e agora Ele te dá uma responsabilidade. Administre bem a multiforme graça que o Senhor colocou na sua mão. Agora eu te pergunto, irmão, você está parado por quê? Por que você ainda está achando que você não tem que fazer? Por que você ainda está levando a banho-maria? Ah, eu venho, não sei, não. Mas eu não sou digno. Você já está aqui, irmão, você já foi escolhido, você já foi amado, você já foi salvo, você já foi liberto, você já foi perdoado. Agora pega o que Deus te deu e vai fazer. Vai fazer alguma coisa. Ele pediu para você, para cada um conforme o dom que recebeu, administrar bem a multiforme. Então a gente não, eu e você não servimos a um espírito diferente. Não tem um espírito mais forte no pastor, no líder, no auxiliar, no cargo tal, não sei o quê. Nós todos bebemos e somos agraciados pelo dom do mesmo Espírito. Não existe um nível. O problema é, irmão, sabe por que a gente fica parado? Sabe por que a gente desanima às vezes? Sabe por que a gente para no meio do ano? Sabe por que você abandona o que você está fazendo? Porque você desanimou, você acha chato? Porque você está achando que é igual lá fora. Igual a igreja de Corinto achava, que era uma disputa ali dentro, que um era melhor que o outro, que aquilo servia mais do que o outro para a igreja. Não, irmão, tudo que se faz no reino de Deus, o Senhor dá valor, e é importante fazer e acontecer. O que você faz? Eu faço isso aqui só, Tiago. Isso aqui que você faz é muito importante para o corpo inteiro andar e caminhar. Você precisa entender isso, irmão. Somos corpo para uma só cabeça, e Cristo não é a cabeça. Porque, irmão, você precisa entender. E você que pensa só no seu, só no que você faz, Cristo não é cabeça de membro. Cristo, Ele é a cabeça do corpo. Então nós temos que ser corpo. O que eu e você fazemos colabora um com o outro. Fala para o irmão que está do seu lado aí, Cristo não é cabeça de membro, irmão. Cristo é cabeça do corpo. Diga assim comigo, a igreja não é uma organização. Diga assim comigo, a igreja é um organismo. Então, nós não somos um clube, irmãos. Nós não somos uma empresa. Eu sempre falo, igreja não é empresa. Sim, funciona como instituição, precisa ter o lado administrativo, é isso que eu mais cuido aqui, mas nós aqui, espiritualmente, não somos um clube, não somos um time, nós não somos uma empresa onde se compete por um cargo, porque vai ganhar mais galardão, porque vai mais para o céu, vai lá no quarto andar do céu. Não existe isso. Nós não somos uma empresa que sobe de nível, não, nós somos o corpo de Cristo, nós somos agraciados, nós somos privilegiados, nós fomos chamados para servir, nós fomos amados para agora amar. É para isso que eu e você estamos aqui, irmão. Glória a Deus por isso. Quem está parado aí no banco, você está meio dormente, e membro dormente compromete o funcionamento do corpo inteiro. Quando Paulo está falando aqui que nós somos corpo, o corpo se mexe, irmão. O corpo, se você ficar parado 2, 3 dias na sua casa, imóvel, no sofá ou numa cama, alguma coisa de ruim começa a acontecer no corpo. É verdade ou não é? Pessoas acamadas, pessoas que às vezes precisam ficar de imóveis, se não der uma mexidinha, se o pessoal não for lá mexer um pouco naquela pessoa, dar uma movimentada, alguma coisa de ruim pode acontecer. Então, para quem está parado, esse é o recado para quem está parado. A parte do corpo de Cristo, na qual você já foi chamado, você tem uma função, mas você ainda não despertou, está dormente, você precisa levantar. Você pode perguntar aí para o irmão do seu lado, você está dormente, irmão? Acorda, hein? Acorda para o corpo andar, fala para ele. E já fica o recado para aqueles que estão pensando em parar. Fala, Deus. Para aqueles que estão pensando em desistir. Fala, Deus. Fala, vai, irmão, fala, Deus. Aê, isso é bonito de ouvir.
Para aqueles que estão pensando em vir de vez em quando, porque é assim que eu penso. Oh, glória, vocês são bênçãos demais. Cara, que igreja boa. Tá vendo? Se eu estivesse pregando aqui para a parede, ia ter mensagem? Não, preciso de você, irmão, você precisa de uma pregação aqui. A gente precisa um dos outros. Uma referência paralela aqui, Efésios 4, do 15 ao 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja cresce quando o corpo funciona, irmão, não apenas quando o púlpito funciona. Crescimento espiritual não acontece quando poucos trabalham muito, mas quando todos funcionam juntos. Irmão, a gente vai apresentar a liderança aqui, mas não é para só a liderança trabalhar. A liderança é ponto de referência para que todo mundo consiga trabalhar. Hoje você vai olhar para um aqui, em nome de Jesus. Você vai olhar para o departamento que compete à sua idade, ao que você faz, ao que você... Você sabe o que isso é bom? Você não sabe? Quem sabe no que é bom aqui? Levanta a mão, irmão. Levanta a mão. Você sabe que você é bom em alguma coisa? Tenha fé. Tiago, não sei fazer. Sabe. Você sabe cozinhar? Dá para cozinhar, dá para ajudar cozinhando aqui em alguma coisa. Eu sou muito legal, igual o pastor Tiago. Você é muito legal igual o pastor Tiago? Então faz alguma coisa onde você cabe de ser legal. Vai para o receber, por exemplo. Você é bom em alguma coisa, porque não sou eu que estou te falando. A Bíblia diz que o Espírito já te concedeu um dom, e é para você administrar bem esse dom dentro do corpo. Bate no peito e fala assim: eu sou bom em alguma coisa. Aê, ô glória. Ô irmão, igreja não é plateia não. Você não está aqui de espectador não. Já falei, eu tenho eu tenho ódio de quem fala: vamos assistir o culto. Assistir como se fosse uma TV, como se fosse uma série, um stand-up aqui. Não. Você veio cultuar, irmão. Você tem função no culto, você tem função na igreja. O Senhor te chamou para ser membro. Tiago, mas eu me sinto como se fosse o dedinho. Precisa do dedinho. Precisa. Tiago, mas eu sinto como eu sou a peça lá dentro do joelho. Está falando aqui, acabei de ler. As juntas funcionando tudo muito bem. É assim que o corpo de Jesus anda. Mas eu me sinto como se fosse o calcanhar. Se não fosse o calcanhar para a igreja ficar de pé. Eu sempre falo para os irmãos, os amarelinhos aí sabem, os irmãos da intercessão sabem. Se não fosse a intercessão, essa igreja não estava de pé espiritualmente. Então, irmãos da intercessão, vocês são os pés dessa igreja. Pode não aparecer muito, fica dentro do tênis, dentro do sapato, mas se não fosse o pé, a igreja não estava de pé. Você crê nisso, irmão? Amém? Você pode crer nisso em nome de Jesus? Num comentário hebraico que eu estava lendo ontem, diz assim, que nós, o comentarista ele fala, os cristãos, eles deveriam ter apreço e não inveja pelos dons e ministérios de outras pessoas. O propósito dos dons não é o engrandecimento pessoal, mas a edificação de todo o corpo em amor. Amém, irmão? A gente está aqui para se edificar junto. Não é para ninguém despontar, não. E se despontar, se começar a ficar grande, vai para lá, vai para cá, vai ministrar lá. Amém, glória a Deus, essa igreja é um porta-aviões para te lançar também. Que Deus te dê, se o Senhor tem um ministério grande para você a nível nacional, internacional, regional, seja o que for, eu quero que aconteça, eu vou te ajudar, eu te impulsiono em nome de Jesus. Porque aqui não tem inveja. Você pode falar com fé comigo isso? Aqui não tem inveja. Diga comigo, aqui não tem disputa. Diga comigo, porque nós somos corpo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Elaia. Olha o que você declarou agora, hein? Olha lá. Irmão, diga assim comigo, ninguém é inferior
Vou reforçar isso aqui agora, ó. Nos versos 15 a 17 diz: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ixi, estou lendo rápido, hein? O pessoal da Libras vai me matar. Se todo o corpo fosse olho, acabou de falar na aula, né, Marcela? Onde estaria o ouvido? Se todo ela fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Aqui, irmãos, Paulo ele vai combater o complexo de inferioridade ministerial. Às vezes nós temos umas frases, uns erros comuns. Eu não prego, então não sou importante. Eu não canto, então não faço diferença. Eu não apareço, então eu não conto. Irmão, está repreendido toda a inferioridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O problema é, irmão, quando alguém que está nessa posição aqui, por exemplo, eu estou pregando aqui, eu acho que isso aqui é meu, eu acho que isso aqui é um dom meu, eu ficar orgulhoso achando que eu que sou bom nisso aqui. Irmão, se não for a misericórdia de Deus, não tem como eu estar aqui pregando, irmão. Não tem. De verdade, pregando Bíblia, olhando cada versículo, detalhando, estudando muito para trazer a palavra aqui, não é. E se for interesseiro quem estiver aqui, se for falso evangelista, falso pregador, o Senhor mesmo denuncia e tira fora. Então, irmão, igreja não é só pregar e cantar. Eu sempre vou falar disso. Às vezes a gente fala, será que meu filho vai ser pregador ou vai ser músico? Não, irmão, se o seu filho for um bom diácono, vai ser uma bênção para a igreja. Se o seu filho for um bom servo no receber, vai ser uma benção. Se o seu filho for um bom professor de escola bíblica, vai ser uma benção. Se o seu filho for um bom cantor no coral, vai ser uma grande bênção para o nosso coral também. Nós precisamos fazer os nossos filhos, nós precisamos orar aqui, interceder, estimular uns aos outros, para que a gente não olhe como o mundo olha lá fora. O problema, irmão, repito, é que lá fora só é bonito, só é bom o que está lá em cima, o que é dono da empresa, não sei o quê, porque o cara que faz a faxina da empresa, ele não é nada, aquele cara não serve para nada. A gente mesmo comete esse erro lá fora de desprezar esse tipo de pessoa. Nós da igreja saímos daqui e vamos lá, damos um sorriso maior para quem é chefe, mas para quem está servindo no balcão, a gente quase nem fala oi. Então a gente começa aqui dentro da igreja a não ter esse tipo de nível de inferioridade, irmão. Quem tiver aqui agora eu vou puxar a orelha. Quem estiver aqui passando reto por diácono, passando reto por irmã da cozinha, passando reto por ministério receber, porque não acha importante o que o irmão faz, você está repreendido em nome de Jesus. Respeita o diaconato. Diaconia é o primeiro ministério que a Bíblia fala. Diácono é ministro, não é empresa de limpeza. Passou pela irmã Cidinha ali, ó, cumprimenta, irmão. Ali é uma ministra do Senhor que está ali. Quando os irmãos, os amarelinhos, põem o colete aí, respeita, se sinta privilegiado, porque ele está passando pela igreja te abençoando, intercedendo por você. Quando tiver alguém na porta recebendo lá, pelo amor de Deus, dá um bom dia nessa igreja. Cumprimenta os irmãos. Passou pela cozinha, viu as irmãs lá se matando para fazer o café, para ajeitar a cantina, cumprimenta, agradece pelo que elas estão fazendo, porque aqui não tem nível, aqui todos somos corpo de Cristo. Pode aplaudir, se for para ele. Oferta, irmão, na vida do outro, oferta no grupo menor, ajuda os ministérios. Grupo menor aqui é só número de pessoas menor, mas todos os grupos que nós vamos apresentar aqui é importante. Irmão, meu tempo está indo, presta atenção. Quando no final do culto vem uma pessoa aqui, porque ela foi encorajada a admitir que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida dela, não é porque o pastor Tiago pregou, não. É porque o Espírito Santo começou a trabalhar lá no portão do estacionamento. Então você, irmão, que fica lá no portão, abra um sorriso, faça com vontade, porque começa lá a libertação, começa lá a conversão, começa lá a transformação que Deus quer fazer na vida de uma pessoa. A hora que ela entra lá, ou a hora que ela entra aqui, irmão, você que trabalha, irmão, você que você faz, pelo amor de Deus, ouve o que eu estou falando, é importante. Se você está ali só para receber, só com cartaz, receba da melhor forma, porque a partir dali é mais uma parte para a pessoa chegar aqui no final do culto.
culto. A hora que a pessoa entra, irmãos, você não conhece, você nunca viu, pergunta, pelo amor de Deus. Pergunta, conversa um pouquinho com o irmão do seu lado. Como que é seu nome, irmão? É a primeira vez que você está aqui? Seja bem-vindo, a nossa igreja é uma benção. Fala bem do que acontece aqui, porque acontece coisa boa aqui. E aí vem o louvor, aí a pessoa se sente à vontade, a pessoa já gostou de ser bem recebida, ela passou, conseguiu deixar a criança dela no ministério infantil, que o nosso ministério infantil é uma bênção. Quem tem bebê consegue deixar no berçário, o nosso berçário é uma bênção. Quem é dos juniores, traz nos juniores e vê a criança crescendo e vê o filho bem, aí quer ficar, aí é bem recebido. O diaconato é só sorriso e serviço maravilhoso. Aí temos aqui um louvor espetacular, depois vem uma mensagem bíblica, e aí o Senhor completa a tua obra. É o corpo de Deus agindo. Está entendendo, irmão, a sua função? Você está entendendo por que você não pode ficar parado? Porque alguém que entra aqui precisa quando alguém entra aqui, precisa que a sua parte aconteça. Às vezes, irmão, a pessoa vem um dia aqui e não volta mais. Eu estou falando isso na igreja no geral. Às vezes a pessoa entra na igreja e não volta mais, porque lá no estacionamento olharam o mau humor, não receberam bem, não indicaram, a pessoa ficou perdida, demorou 10 minutos para achar onde entrava no templo, ninguém falou um oi, ninguém perguntou como que é seu nome, por que você está aqui, é a primeira vez, segunda, terceira, aí no culto ninguém lembra de quem chegou. Ô irmão, não pode depender só do pastor, só do louvor, não pode depender do que aparece, depende de todas as juntas, de todas as partes acontecendo. Deixa eu te lembrar um negócio, se o seu coração parar agora, você sabe o que acontece. Se o seu pulmão parar agora, você sabe o que acontece. Se o seu fígado parar agora, você sabe o que acontece também. Mas eles são vistos? Dá para ver seu coração? Dá para ver meu coração aqui? Vocês estão vendo meu coração? Não, não é visto. Mas se não funcionar, o corpo não vive. O corpo não vive, o corpo não anda, o corpo não funciona, o corpo não faz o que tem que fazer. Fala para o irmão que está do seu lado aí, faça a sua parte no corpo, irmão. Ó, Romanos 12, do 4 a 5, é uma referência paralela. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmão, a gente não é participante, a gente é parte necessária para funcionamento. Você não é só alguém que frequenta, você é uma parte funcional planejada por Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você é parte funcional planejada por Deus. Irmão, tem uma frase do pastor bem antigo do século XIX, pastor Charles Spurgeon, que ele diz assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O que significa essa frase? Você foi chamado, e agora você vai dizer se você é crente ou não. Quem é crente faz a missão que tem que fazer. Missão, irmão, não é ir lá na África, não é só, é isso também, claro. Nós temos aqui missionários que já foram para a África, temos pessoas aqui que têm feito missões pelo Brasil, glória a Deus por isso. Que o Senhor continue despertando isso em jovens, quem está disponível para isso, em nome de Jesus. Mas missão é fazer o que tem que ser feito, é amar, é cuidar, é influenciar como cristão. Se você está parado, você está sendo só um impostor. Então eu vou parar de vir na igreja porque o que eu queria era vir aqui e ficar quietinho. Irmão, Deus vai te pegar na curva, porque Ele te chamou. Pode ir para outra igreja, naquela igreja lá eu vou ficar. Se alguma igreja te deixar quieto, não te tentar despertar nisso, irmão, desculpa, mas aquela igreja não está sendo bíblica. Aqui eu estou pregando a palavra de Deus, o Senhor te chamou para fazer parte do corpo, irmão. Não porque eu quero, não é eu que te dou o dom. Eu estou te lembrando que o Espírito Santo já te deu alguma coisa na sua mão. E se você está parado, Ele está te lembrando essa manhã também, que Ele deu na sua mão para você administrar bem o que está na sua mão. Fala, Deus. Diga assim comigo, ninguém é autossuficiente. Opa, vamos falar dos orgulhosos. Aqui não tem. Aqui não tem.
Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Vou lembrar aqui, irmão, só vou reforçar o que eu já falei aqui em algumas partes. Agora Paulo está confrontando aqui o complexo de superioridade, que é o que mais acontecia lá na igreja de Corinto, e acontece nas igrejas também. Se a gente não falar, não pregar isso aqui, todo ano vai ter uma mensagem dessa, irmão, umas 2, 3 vezes no ano tem que pregar isso aqui, para a gente não esquecer. Porque o pregador, ele precisa do intercessor. Dá exemplos aqui, ó. O líder precisa do auxiliar, o pastor precisa do diácono, o louvor precisa da mídia, a liderança precisa do povo. Hoje, irmão, como eu falei, a gente não vai estar apresentando aqui os importantes, a gente está apresentando aqui quem decidiu assumir uma função de liderar, de ser referência, para que outros trabalhem também. Quem acha que não precisa de ninguém já está doente espiritualmente. Fala para o irmão que está do seu lado aí, ó, se você acha que você não precisa de ninguém, você está doente, irmão. Porque quando a Bíblia fala aqui de precisar, irmão, e de aperfeiçoamento, Efésios 4,12 vai dizer assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço. Aperfeiçoamento acontece quando todo mundo entende a necessidade. Então, o que você precisa entender não é sobre... Você não pode ouvir essa mensagem que eu estou pregando aqui, irmão, sob pressão. Como se eu estivesse pressionando você. Você tem que entender que você é necessário. Você é necessário. Eu preciso de você, você precisa de mim. Lembra, tem um louvor? Eu preciso de você, você... Você consegue cantar olhando para o seu irmão? Canta assim, ó. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer. Sem chorar, isso, vai, eu preciso de... Vai, olha pro irmão que está do seu lado, pelo amor de Deus. Você, olha, precisa de mim, vai. Nós precisamos de Cristo até o... Bem forte. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. A dancinha. Sem temer, sem chorar. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Tô feliz, irmão. Tricolor ganhou ontem também, então Ó, presta atenção no que eu vou ler aqui, ó. Eu vi uma frase muito importante ontem. Frase não, uma reflexão. Não existe o faz tudo. Não existe. Irmão, tem isso também. Não precisa pegar 5, 6 cargos na igreja, porque você acha que se você não fizer, não vai acontecer. Calma, vai acontecer. Calma, você tem família. Calma, você tem casamento. Calma, você precisa descansar. Irmão, não estou falando aqui que não tem uma fase, um período, que às vezes você precisa tirar um pouco a mão disso aqui, parar um pouco ali, repensar, porque você precisa cuidar de algo importante, porque Deus está trabalhando para você cuidar de outras prioridades agora, para depois você voltar a atuar numa área. Calma. O que a gente está falando aqui é, Deus te deu alguma coisa na sua mão. Então faça, mas eu e você precisamos um dos outros. Ó. Um tijolo sozinho é apenas um tijolo e nunca um edifício. Uma ovelha sozinha é apenas uma ovelha e nunca um rebanho. Um soldado sozinho é apenas um soldado e nunca um exército. Então, da mesma forma, um membro sozinho é apenas um membro e nunca um corpo. Jesus é a cabeça do corpo. Amém? Queria chamar o ministério de louvor aqui à frente. Aleluia. Irmãos, só para falar as últimas palavras.
1 Coríntios 12, 25 a 27, que é os últimos que nós lemos, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, a gente precisa entender que essa unidade, o fato de sermos corpo... Cadê o louvor? Já veio? Ô louvor, me abandonaram aqui, pô? Tô brincando. Irmãos, a gente precisa entender que a gente é corpo, porque quando a gente entende isso que a gente pregou essa manhã, aí você vai ver como a sua sensibilidade com o irmão do lado melhora. Que é o quê? Como eu sempre falo, a hora que o irmão está precisando, está chorando, a gente sente junto, porque é corpo, irmão. Quando machuca o teu joelho, por exemplo, quando o homem está gripado, gripe masculina, você sabe que é a pior doença que existe no mundo, não é? É pior do que parto natural de mulher. Aqueles que não tem nem propriedade para falar, mas é para fazer vocês irem mesmo. A gripe masculina, por exemplo, irmão, deixa o homem, falta o caixão. É ou não é? Natália quer morrer comigo. Só de eu tomar antialérgico eu já fico derrubado. Eu falo para ela, não vou fazer mais nada. Você está entendendo? Quando a gente tem alguma coisa no corpo, o dia todo fica meio ruim. Quem tem problema aí, quem tem uma hérnia de disco igual o pai aqui, você sabe como é que é, a hora que dá aquela beliscada, graças a Deus não está beliscando mais, mas você sabe quando dá aquela pegada, tudo influencia no dia todo. Então, irmãos, quando acontece alguma coisa com o irmão do seu lado, nós todos sentimos. E aí eu gosto sempre de lembrar também, e quando acontece alguma coisa boa nessa parte do corpo que está aí do seu lado, nós todos nos alegramos também. Irmão, vou repetir o que eu já falei esses dias aqui atrás. Crente sabe chorar e ficar triste com o irmão, junto com o irmão, numa facilidade. Ou como a gente é bom para ir em velório, hein? O que dá mais em velório? Crente. A gente é bom de consolar, e é bom, é bênção. Mas a hora que o irmão do seu lado conseguiu alcançar aquele objetivo, irmão, você como corpo também fica o quê? Feliz, alegre. Porque o que nós declaramos aqui não tem inveja, aqui não tem superioridade, aqui não tem nível, porque nós somos corpo. Amém? Você pode se colocar de pé? Aleluia.